Conferindo a hora certa em nome da SAP Assistencial, aquela que está sempre ao seu lado, ao lado da sua família. Relógio que atrasa, não adianta, meu amigo. São 10 horas 36 minutinhos gravadinho, virou agora. Muito bem. Tudo pronto, Hugo? Tudo pronto. Senhoras e senhores, vamos lá, Hugo? Muito bem, senhoras e senhores, chegou a hora da nossa entrevista e as nossas homenagens aqui da nossa rádio, do nosso programa, a um dos maiores incentivadores do folclore no estado do Rio de Janeiro. Não é verdade? É o nosso querido professor Afonso Furtado, né? O nosso querido professor Afonso, que eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos e muitos anos atrás, aqui na cidade de Duas Barras, nos nossos encontros tradicionais de folclore aqui do município, né? E que eu pude conhecê-lo, né? Ele, mais outros amigos que aqui vieram, ele vai lembrar daqui a pouco disso. E nós vamos ligar agora para ele, linha direta com o Rio de Janeiro, para conversar com o nosso professor Afonso, que eu falei agora há pouco, um dos maiores incentivadores, já estamos chamando, porque aqui é assim, ao vivo. Alô, dia, alô, meu querido professor Afonso, muitíssimo bom dia. Muito bom dia, Geraldo. Estou completamente emocionado, por que não dizer também, repleto de agradecimento, de alegria em poder compartilhar desse programa que tem uma cobertura fantástica. Imagina que lá de cidades pequenas, até de Minas Gerais, me telefonam, saboreando aí, se é que possamos dizer assim, desfrutando desse seu programa que tem uma cobertura fantástica. Muito obrigado por haver me convidado para esse programa, justamente na véspera do dia 22 de agosto, que é o dia consagrado ao folclore, ou seja, a cultura popular tradicional, a cultura do povo, esse patrimônio material inesgotável. Estou aqui à sua disposição. Eu sempre digo aqui, professor Afonso, que uma localidade, uma cidade, né, ou uma comunidade que não tiver o folclore, né, um dos folclores, é uma cidade sem personalidades, não é verdade? Sem dúvida. E é por isso que os políticos, né, as pessoas influentes, têm que divulgar a cultura de cada região. É claro que a gente tem uma variação. No município se fala mais sobre outros tipos, né? Que a gente fala em folclore, não é só a folia de reis. Eu vou lembrar aqui contigo agora, antes de pedir o seu perfil aqui, que quando aqui em Duas Barras era realizado, muito antigamente, já estamos aí com 40 e poucos anos, quase 50, já seria 50 se não fosse a pandemia, né? 50 anos de meio século. Exatamente. E antigamente, ele se chamava Encontro do Folclore. Por quê? Porque ele abrange várias coisas. Nós tínhamos aí o jongo, nós tínhamos aí a galera, o calango, nós tínhamos o mineiro pau, nós tínhamos várias coisas que eram realizadas junto com a folia de reis que encerrava no domingão. Né? Mas antes da gente entrar nesse papo, Afonso, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu gostaria que você agora desse aí o seu perfil do nosso professor Afonso. Quando você começou a se interessar, né, pelo folclore? Conta pra gente. Ora, Geraldo e meus caríssimos ouvintes, é uma pergunta que sempre me fazem aí nas minhas andanças aí pelo Brasil, participando de seminários, congressos. Ora, eu fui tocado pelo folclore logo após
posso dizer assim, quando eu fiquei órfão lá no nossa terra natal, que é lá no município de Rio das Flores, chamava Porto das Flores. Era um pequeno distrito limítrofe com Minas Gerais, de modo dessas cidades fluminenses que tem aí, que fazem divisa com Minas, né, como Miracema, né, e outras tantas aí, né. Mas eu tinha aí, depois que perdi meus pais, principalmente minha mãe em primeiro lugar, a minha diversão era as folias de reis. Isso já ainda lá na Rio das Flores? Isso, lá em Rio das Flores, eu já estou com 80 e tantos anos, você imagina, né? Era a minha distração. E posso dizer o seguinte, eu atribuo isso àquilo que nós chamamos, vocês devem conhecer o que seja um toque, um trauma doloroso, imagina, desculpe até esse exemplo, um menino ou uma menina ser estrupada. Obviamente que vai ter um trauma que vai perpetuar por resto da vida, né? Esse trauma nós chamamos de trauma doloroso. O Freud estudou profundamente esse fenômeno e descobriu a psicoanálise. No meu caso, foi um trauma de deslumbramento. Deslumbramento. Assim, de encantamento. De encantamento, né? Encantamento. Assim que aos 7 anos nós já fizemos uma folia de reis mirim, como chamamos aí por toda parte, né? E saímos aí pela rua imitando os adultos, obviamente, tocando. Na época não tinha muita caixa, né? Nossa caixa era lata, né? Caixa de papelão, lata e por aí afora, né? Tem até casos muito interessantes, e os palhaços também, obviamente, que eles curtiam muitos palhaços, né? Até tem casos muito interessantes de um colega meu, isso para iniciar aqui uma certa hilaridade, né? Alô, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, prossiga. Pois é, eu tinha um colega que era tão fascinado pelo palhaço, eu tinha um certo medo, devo confessar, mas ele era tão fascinado que ele deu azar de roubar o pijama da sua irmã. Olha que cara, nem vou contar o que aconteceu. Ele saiu de pijama? As surras que ele levou. Ele roubou para sair de palhaço, como era assim, vamos dizer, um pijama assim um pouco muito fantasiado. E ele pôs ao avesso, né? E depois teve que pagar com as boas varadas de marmelo, como eu também tomei muitas varadas de marmelo, porque assim que fiquei órfão... E não traumatizou ninguém, né? Não, bom, que nada, porque o choque de deslumbramento foi tão potente, tão possante, que sobrepôs a todas essas dificuldades, né? E assim, eu também tomei lá umas varadas de marmelo, se bem verdade, nas pernas, né? Por haver acompanhado essas folias, eu saía de manhã atrás das folias e só voltava lá pelo fim da tarde, todo sujo, lambuzado, e aí a varada nas pernas. Como é que vai sair um menino desse aí, se almoçar, se jantar, rodando aí por dentro das folias? De modo que as folias estão, a folia, melhor dizendo, está impregnada no meu DNA, não é? Está impregnada, é como se fosse assim. Mas conta para mim, para os nossos ouvintes aí, você ali com 7 e poucos anos, 10 anos, por aí afora, chegava a puxar algum versinho assim? Olha, a gente realmente repetia os versos. Não, naquela época não se tinha verso, né? Os palhaços só pulavam, faziam a sua coreografia típica. Os versos surgiu basicamente, e eu posso até dizer a você, a partir de um belíssimo trabalho da nossa saudosíssima, e você conheceu muito, porque pelas mãos dela que eu cheguei aí a Duas Barras, a conhecê-lo. Esse seu trabalho extraordinário, persistente, perseverante, como se pregando o seu evangelho reiseiro. É um evangelho que você faz, assim eu o considero, né? A professora Deusilmar, que era diretora lá da divisão de folclore, né? Foi pelas mãos dela e também do Edson, que você era aí, o seu companheiro aí em Duas Barras, também, né? Isso. O outro também. Foi você que realmente me deu a conhecer folias famosas aí, do Lozinho. Era tantos aí que eu já não me lembro mais o nome. Eu me lembro do Rei Negro, né? Esse ficou famoso. E a folia dele cantava como se fosse assim uma
um coro, né? Todos cantavam junto. Ele ficava no meio e levantava assim a sua... Ele não tinha instrumento, ele só cantava, né? Você se lembra, cantava, né? Mas a voz dele predominava sobre o grupo e todos inflamados cantavam e ia por aí afora. Mas dando um pulo aí dessa sua idade, quando que você sentiu, né? Porque você ocupou ao longo dessa sua trajetória alguns cargos que lhe deu, né, que pôde aí já começar a estender a mão para algumas folias. Você pode contar para a gente quando foi isso e os que cargos que o senhor ocupou? Olha, Geraldo, eu realmente sou um privilegiado nesse sentido. Eu acho que os Três Reis Santos foram extremamente benéficos comigo, intercedendo junto ao Pai Eterno, obviamente, nos meus períodos de dificuldade. Não é? Todo homem passa dificuldade, porque a gente sabe que o nosso Deus não prometeu vida boa para ninguém. Nós temos que enfrentar dificuldades, né? Tribulações, vícios, sofrimentos, né? Isso é inevitável na vida humana, né? Esses sofrimentos e tentações também, né? Seja para o lado do mal e seja para o lado do bem, né? Mas eu realmente fui muito privilegiado, porque saí de lá, na minha época não tinha escola pública, e com a morte de meus pais eu vim aqui para o Rio de Janeiro, e fui, vamos dizer, criado por uma tia queridíssima, que era irmã de meu pai, que morava aqui na Tijuca. E eu fui para o Colégio Santo Inácio, e lá foi um desastre, né? Não consegui evoluir em nada, né? Mas até pelo contrário, Geraldo. O padre lá me ensinava a prova na véspera e nem assim eu acertava. Era um desastre. Era um mau aluno? Mau aluno todo, não sei o que estava passando na minha cabeça. Eu acho que era uma saudade incrível lá da roça, lá dos meus amigos, da folia mirim, das nossas brincadeiras de criança. Olha as brincadeiras das crianças. Aí você já estava com quantos anos? Eu estava aí com 10, 12 anos, né? Mas depois, por felicidade minha, entrei no Colégio Pedro II. Aí foi uma virada de página. Foi uma virada de página, né? Virada de página. A ponto, modestíssima parte, vocês me perdoem muito, eu cheguei a ser o primeiro aluno do colégio. E ganhei até uma medalha por isso, né? E eu saí direto desse colégio e fui lá para a Escola Nacional de Engenharia, que ainda era aqui no Lago São Francisco. E depois eu também fui professor lá do colégio, mas daí abandonei para seguir a carreira de engenharia, né? Fui um dos fundadores, quer dizer, um dos primeiros, como se chama antigamente, acho que chama aprendizes, né? Não sei se é aprendiz ou estagiários. Eu fui um dos estagiários da Petrobras e da Eletrobras e fiquei aí. Mas a cultura, como disse a você, desde aquele deslumbramento de encantamento, nunca se afastou do meu universo sagrado e lúdico. Nunca se afastou. A folia estava sempre batendo lá no meu coração. Assim é que eu fui contratado pela ONU para trabalhar lá no México. Fiquei lá e fiquei também deslumbrado pela cultura popular, obviamente, tradicional, o folclore mexicano. E cheguei ao crumo, Geraldo, de decorar os 10 últimos reis astecas. Você imagina? É mesmo? É de quebrar a língua, mas decorei. E razão pela qual eu tornei-me muito estimado pelos meus colegas mexicanos, né? E eu fui lá, eu não quero desafiar meus colegas ouvintes aí, não, mas eram nomes bastante complicados que eu tive que decorar noite adentro. Por exemplo, o rei último, todo mundo sabe o rei último, mas porque a história mexicana não começa com o último rei que foi degolado lá pelo famoso Cortés, né? Fernando Cortés. Mas ela começa os 10 impérios antes, né? O México preserva a sua cultura ferrenhamente. Ferrenhamente. Aqui no Brasil, estava me contando uma professora, desculpa que às vezes a gente toma caminhos assim, não, tranquilo. A gente fica tão empolgado e vê no caminho principal, aí passa numa trilha e toma aquela trilha. Uma colega minha estava me contando que
aí de Valença, eu participei do seminário lá em Vassouras. Ela estava me contando que olhava, ela é especialista na cultura indígena, e lá, você sabe, em Rio das Flores, Valença, Vassoura, aquela região toda era ocupada pelos índios puris, os coroados, os carapós. E ela chegava para uma determinada pessoa, veja só que situação. Chegava para onde estava a pessoa que tinha um biotipo de índio e perguntava, eu acho que, a pergunta dela, né? Eu acho que seus pais eram do índio Tupi. Que nada, eu não sou índio não. Quer dizer, ele tem vergonha de se dizer que é descendente de índio, porque na nossa cultura, índios, negros eram repudiados. Discriminavam, né? Você sabe disso. E uma coisa inexplicável, né? Por quê? Verdade. Porque no nosso curso fundamental não contempla o ensino da nossa cultura autóctone, da nossa cultura principal, que é a nossa cultura de berço, o nosso folclore. Se você perguntar por aí, nessas escolas aí, por exemplo, quem foi o Barbosa, eu duvido que alguém venha saber quem. Verdade. Verdade. Né? Raramente encontra aí um que saiba, né? Mas aí, Afonso, tu deu aquele pulo onde você começou mesmo a apoiar de perto, a ajudar as bandeiras. Como é que foi isso? Isso foi o seguinte, já tem aí umas 3 décadas, mais ou menos, eu comecei a me aproximar. Eu sempre cultuava o folclore, obviamente, as folias, porque, como disse, ela estava impregnada lá no meu genoma, né? No meu genoma. No DNA. No DNA, que é realmente a cadeia genômica, né? Mas, então, eu já assisti aqui alguns encontros. Em Rio das Flores eu voltei muito pouco, depois eu vou contar essa passagem que é muito interessante. Eu, com saudades de lá, uma vez cheguei lá, voltei à minha terra natal e fiquei decepcionado. Onde estão as folias da minha infância? Todas extintas ou semi-extintas. Que barbaridade, que situação complicada. Não tinha uma folia, aliás, só tinha uma lá do mestre Victorino, famoso Tachico, não sei se meus amigos de Rio das Flores, e Valença também está lá titubeando, né? E a capital fluminense das folias de reis, diga-se passagem, é Valença. É verdade. Com quase 2 dezenas de folias, né? Nós fundamos lá, depois vou passar por essa determinada passagem, né? Passar pela passagem, estou fazendo aí um pleonasmo, mas vamos. E nós fundamos lá uma pequena associação, e ultimamente está lá uma outra associação também muito ativa. Mas, então, nós adquirimos lá em Rio das Flores uma pequena chácara, e isso lá por 1979. Assim que em 1980, logo 6 de janeiro de 1980, inauguramos lá a Casa Santos Reis, com a presença da última folia que estava lá ainda sobrevivendo, não se sabe como, do mestre Tachico, como estou lhe dizendo. Então, fizemos uma festa lá em nossa casa, de inauguração, denominamos Casa Santos Reis, e a partir de 1980, seguindo o exemplo de Valença e Duas Barras, nessa época Valença já tinha os encontros de folia de reis, Duas Barras também, que venha logo seguido, porque, de acordo com meus registros, os encontros de folia de reis mais antigos do nosso estado, e que tem continuidade, é primeiro Valença, deve estar chegando aí a meio século. Segundo, Duas Barras, e isso, diga-se passagem, Duas Barras, graças em grande parte à sua locução, que sempre fez presente lá nos encontros de Duas Barras. Eu assisti as primeiras lá, você se lembra? Né? Com a presença dessas folias antigas lá, Lozinho e outros cujo nome já não me lembro mais, mas lá de Cordeiro, aquela folia famosa de Cordeiro, tinha o Zeca Diabo como palhaço, o Lozinho lá de Bom Jardim, com o Paulinho, né? Isso. Chiquinho, famosos palhaços que brilharam muito, e você teve até o privilégio de fazer certos documentários com eles, né? Precisamos
reeditar esses documentários que são históricos, sabe, Geraldo? Você tem esses documentários aí do encontro de Paulinho com Zeca Diabo e o encontro de, acho que Zeca Diabo com Chiquinho, né? Chiquinho, e também tivemos depois o Rasteirinha contra o Zeca Diabo também. Eu prometo, porque essa nossa Casa Santos Reis, que fundamos lá em 1980, quer dizer, já está quase chegando a 45 anos, nós ininterruptamente só passamos a fazer lá um encontro de folias, tanto contemplando folias cariocas, de clube fluminense, como mineiras, né? Nós tivemos folias lá de Juiz de Fora, a folia que deve estar me ouvindo aí, o mestre da Mangueira, o mestre Valcis, esteve 2 vezes em nossa casa, o mestre Rogério, aliás, ainda do seu falecido pai, muito nosso querido Tião de Moraes, eu conheci até o pai do Tião de Moraes, e foram os fundadores da Federação do Reisado. Aí depois a gente pode falar sobre a Federação do Reisado lá em Caxias, né? A Flor do Oriente esteve 2 vezes em nossa casa. Trouxemos até de Ribeirão Preto, uma folia, você imagina, lá de Companhia de Ribeirão Preto. Então, e nós levamos Martim da Vila, porque você sabe que o pai dele foi o famoso foi mestre de reis. Aí nós homenageamos o pai de Martinho da Vila em memória, e o Martim recebeu essa homenagem lá na nossa festa. E levamos muitas outras figuras envolvidas com reisados lá, né? Mas só podemos assistir, nós só podíamos acolher lá, digamos assim, no máximo 6 folias, de modo que a gente fazia uma permutação circular, né? Valência, hoje vai essa, depois vai aquela, não podíamos esse privilégio. Agora, tinha 2 ou 3 lá que era permanente, né? Era o concurso, como alguém fala por aí, né? Era a folia do mestre Tachico, que teve lá na nossa fundação, chama Victorino, mestre Victorino, que é a Estrela do Oriente. Tivemos também uma folia lá do estado de Minas, no caso, porque, como disse, o Rio das Flores faz divisa com o município de Belmiro Braga, que foi desmembrado de Juiz de Fora, né? Tem lá uma folia do mestre Geraldo. Oh, Deus meu, vocês perdoem essas minhas paradas assim, porque eu fiz uma operação aí há 2 para 3 anos que me roubou um pouco assim da memória, mas fica o coração representado por eles, né? O mestre Geraldo Luciano, que é uma folia belíssima, mineira, típica e muito próxima, depois eu falarei sobre isso, porque nós chegamos, graças a um amigo meu de um grande folclorista, pesquisador de São João del Rei, o meu amicíssimo mestre também, ele é Bastião, é o nome que se dá lá de palhaço, né? O Ulisses Passarelli, ele tentando reativar a festa do Divino Espírito Santo lá, que é mais do que centenária, em São João del Rei. Ele consultou aqueles jornais antigos, e um deles é o Arauto de Minas, deu de cara assim com uma reportagem chamava essa reportagem, olha aí, essas minhas paradas. Não, é verdade. Tiração de Reis. E um artigo de rodapé, né? E esse artigo hoje, sem dúvida, é o documento batismal das folias de reis. Não há em nosso país, vou dizer aqui na região sudeste principalmente, folia de reis aqui do sudeste, né? Minas, Espírito Santo, nosso estado do Rio, São Paulo. Depois essa tradição foi para o Paraná, Mato Grosso, e hoje está se espalhando cada vez mais. Mas não há nenhum documento que descreve com minúcia a folia de reis. Lá estão os palhaços, estão algumas letras da profecia, como chamamos, ou da cantoria, da letra. Isso tudo, esse artigo está lá bem caracterizado. Então, o berço das folias de reis, sem dúvida, é Minas Gerais, principalmente nessa que ele chamava Comarca do Rio das Mortes, cuja capital é São João del Rei.
Assim é que, por exemplo, essas folias que existiam nessa região, justamente no ciclo do ouro e do diamante, mais ou menos nessa época lá que ele descreve, aí por volta do início do século XIX, ou seja, 1800, início do ano 1800, fins do século XVIII, ele descreve com minúcia. Quem quiser ler esse documento, que está naquela ortografia antiga do português, está lá no nosso site, depois eu vou divulgar para vocês anotarem, está lá esse documento batismal, como chamar, a certidão de batismo das folias de reis, sejam elas mineiras, cariocas, fluminense, Espírito Santense ou paulista, ou até goianas, né? O berço é Minas Gerais. E graças a esse nosso pesquisador. É verdade. Diga. Agora, meu querido mestre Afonso, né? Nós sabemos que uma das, pelo menos nas pesquisas que nas entrevistas que aqui fazemos, eu sempre pergunto aos mestres qual a maior dificuldade deles hoje para uma folia de reis, e a maioria chega a ser o que aí? 90%, né, Hugo? O Hugo aqui está me passando, mas uma faixa de 90%, eles responderam a mesma coisa, sem ninguém ter combinado nada, tá? Que seria a condução. Olha, isso realmente, em termos práticos, é a condução, o transporte. É realmente o que a gente mais vê, eu continuo vendo, esses mestres com o pires na mão, pedindo apoio aqui. Daí que um mestre, nem é daqui, é lá da Bahia, dizia: olha, senhor Afonso, isso é um rosário de nãos para cá, nãos para lá. Só recebo nãos, mas eu acho que sobrepondo a isso, é a falta de discernimento dos nossos políticos, né? Porque sabe que a Folia de Reis não tem estrutura empresarial. Não pode. São todos trabalhadores, isso, né? Do empreguismo geral, né? A maioria são pedreiros, né? Exatamente. São homens da lavoura, aqui na nossa região, principalmente. E as lutam com dificuldade, né? São constituídas por pagamento de promessa e devoção. Isso. Olha, eu fiz parte do Conselho Estadual de Cultura ainda na época que ele era... nem sei por que fui parar lá, né? Porque uma pessoa da linha da cultura popular aparecer lá era um desmadre, como dizem lá no México. Um desmadre, quer dizer, não ter essa palavra em português, uma falta de mãe, vamos dizer. Não pode dizer que seja isso, é uma coisa que não tem explicação, né? Eu fui lá para o conselho e os conselheiros, alguns tinham lá os projetos para serem aprovados, e o cidadão lá, cujos nomes não quero revelar, acho que eu lutava, obviamente, pelos projetos da cultura popular, como você disse. A folia é a expressão folclórica mais expressiva do nosso estado. Não tem por onde discutir, né? Se não, nosso estado é toda a região sudeste. A Folia de Reis é a expressão, na época, eu digo já da região sudeste, que ela já avançou lá pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso, principalmente nesse processo aí da agroindústria. Hoje eu ligo lá para Mato Grosso, depois eu vou falar de um amigo meu aqui, lá de Mococa, que tem uma plataforma de Folia de Reis. Você me permite extrapolar um pouco o nosso estado, né? Claro, ou não? Não, à Alô, vontade. Geraldo. Oi, à vontade. Porque a folia, ela é banhada por todo esse nosso território. O intercâmbio é geral, né? É fundamental. Então, você trocas de experiências com outros estados. Né? Veja, o seu programa tem uma amplitude muito grande. Está lá em Minas, está lá no Espírito Santo. Eu não conheço muito. João Pessoa. Até fora da região sudeste, né? Lá na Paraíba. Fantástica. A Paraíba, nós estamos lá em Alfenas, e depois é outro assunto que eu quero conversar com vocês. Na Alfenas está a Igreja de Santos Reis mais antiga do Brasil, meus queridos ouvintes. Tem mais de 100 anos.
e foi construída por um mestre de folia de reis que chamava lá Tonico Folia. Eu tive o privilégio de me aprofundar em desvendar essa construção dessa igreja lá, ela foi reconstruída depois, e ele era um mestre de folia, e ele, depois, um outro mestre de folia reconstruiu, hoje é um belo templo de Santos Reis, e o bairro chama Santos Reis, e era um quilombo, né? Um quilombo que também chamava Aflitos. Lá estão os aflitos, lá estão os quilombolas lá, mas com o crescimento da cidade, esse bairro foi anexado à cidade, né? É uma história belíssima também, essa lá de Alfenas, uma cidade muito interessante. Agora, Afonso, nós estamos no estado do Rio de Janeiro, são 95 municípios, não é isso? Exatamente, por aí. Essa média. Eu perguntaria aqui agora o nosso mestre Afonso, conhece todos os municípios, Afonso? Olha, e se não estou conhecendo todos, estou beirando quase. Isso que eu falei aqui com a nossa produção aqui, o nosso Hugo, eu disse a ele, eu tenho a impressão que ele conhece todos os municípios. Alguns porque até onde tem alguma coisa que convidá-lo, ele vai. Eu agora não posso mais comer, eu estou proibido de andar. Mas sempre foi, né, Afonso? Sempre fui. E acompanhava os mestres, acompanhava a folia da Mangueira, ia aí para Itaperuna. Eu só não fui nessa cidade que você falou do Serginho aí. São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto, mas eu conheci essa cidade através do grande mestre, do grande palhaço, mestre palhaço gigante, né? Gigante. Foi um palhaço notável, era aí dessa cidade que você mencionou aí. Verdade. E Italva também estive, e outros estados também. E, modestíssima parte, eu fui conhecer também a folia alemã, a folia portuguesa. É verdade. A folia. E de onde surgiu tudo aqui, né? Perdão? De onde surgiu, eles trouxeram muitas experiências aqui e que foram modificadas, né? Claro, evidente. Exatamente. Foi enriquecida. Isso aí. Enriquecida, porque se nós pegarmos lá, por exemplo, de Portugal, as risadas, ou as janeiras, aquilo é uma cantoria lá, até pode... Futuramente eu vou passar, que se você quiser. É uma cantoria, mas tudo bem, vamos respeitar que louvam ao Santos Reis, mas não tem essa beleza da nossa... É igual a gente comenta cultura com um respeito muito grande a todas do folclore em geral, mas eu uma vez me convidaram para ser jurado lá em Cordeiro. Na época lá, os encontros de Cordeiro eram muito grandes. Eu naquela época ainda estava engatinhando assim, ainda aqui no meio, e me convidaram para ser jurado de folia de reis. Eu estranhei muito aquilo, e eu fui até Cordeiro nesse dia, só que quando eu cheguei lá, eu não participei. Meus parabéns. Eu não participei e explico aqui agora. Eu acho que todos que me ouvem nesse momento, inclusive o nosso entrevistado aqui, o Afonso, sabe disso, que bandeira, a gente respeita todas elas. Todas elas têm a sua criatividade e a sua crença. Ela não foi feita para ser julgada igual a escola de samba. Exato, que beleza ouvir isso, que maravilha. Aí eu fiquei lá assistindo, e no final da história teve um no final lá, entendeu? Porque julgaram lá, o cara começou, o mestre quis achar ruim, eu falei, não devia também ter participado, né? Porque se me convidasse eu não iria com minha bandeira. Olha, eu vou além do que você falou. Tem uma cidade aqui no nosso estado, Três Rios, você conhece, que também teve essa ideia. Essa péssima ideia de fazer. O que aconteceu? Desapareceu, nunca mais houve. E até hoje, parece até que foi uma sina que caiu por lá. É difícil ter encontro lá em Três Rios. É uma cidade. Não, aqui na minha cidade, né? Aí, perto de Aqui na minha cidade, há muitos anos. Me chamaram lá para uma reunião, porque você sabe que a gente não organiza a festa. Eu vou lá para apresentá-la, né?
Eu, na época do Edson, do Orlando, do antigo prefeito Vitorino Araújo de Barro, eles me convidavam, a gente era consultado. Depois de um tempo para cá, eles passaram a não fazer mais isso. E uma vez vieram com essa ideia. Eu falei assim, tô fora. Não conta comigo, eu não venho nem na rua. Aí esqueceram. A ideia de maluco lá, né? Aí, numa cidade próxima aí, que é divisa nossa, o Além Paraíba, também me convidaram. Eu fui lá assistir do Alto, lá no bairro Alto, né, de Além Paraíba. Um encontro que eu acho que muitos ouvintes estarão aí nesse momento participando, deve conhecer lá, ó. Concurso de folia, realmente não conte comigo, eu venho aqui para assistir. Eu até, vamos dizer, em última análise, posso até admitir um concurso de palhaço, no que concerne a você soltar um mote ou uma palavra e deixar desenrolar. Até isso poderia dizer mais de cantoria, de profecia, jamais. Não pode porque jogar. A folia a bandeira é uma manifestação popular de cunho religioso. Né? Verdade. Como você bem, que você bem assinalou aí, um sentido religioso, porque nada mais descreve ou retrata a cena da Natividade de Cristo, né? A viagem dos Reis Magos a Belém para adorar o menino Deus e oferecer régios presentes, ouro, incenso e mirra. Eu estou para fazer, Afonso, né? Agora, se Deus quiser, é uma das metas minhas aqui. Eu tenho outras metas, mas tenho uma ainda, porque eu considero que nós temos uma missão, né? E cada um de nós. E eu, com certeza, eu vou falar de um aprofundamento muito grande de Folia de Reis, que são os milagres das bandeiras. Oh, que maravilha. Você podia escrever esse trabalho. Não, nós vamos fazer vários depoimentos com mestres. Você tem isso já registrado? Mais ou menos alinhavado. Isso é muito importante. Porque cada uma delas tem uma história. Olha, foi contada aqui há pouco tempo, uma história aqui, daqui de Duas Barras, aqui da região entre Carmo e Duas Barras, de uma senhora. Eu estava numa entrevista aqui, numa homenagem no dia aqui, a bandeira Boa Lembrança, que o senhor conhece muito bem, daqui. Sei. E me contaram, ela contou o milagre dela e chorou aqui no ar com a gente na rádio. Não foi, Hugo? Tá, inclusive gravado, guardado aqui. Então, nós vamos fazer, se Deus quiser, amor, partir para essa, porque tem muitas histórias, muitas crenças realmente. Você conta com o nosso apoio financeiro, até financeiro da nossa ONG, para editar isso aí, porque não tinha nem pensado nisso. Quer dizer, eu tenho um outro projeto paralelo a esse, que é contar, deixe-me tentar explicar, aquelas situações de, oh meu Deus, nós chamamos de causos e mistérios que ocorrem na folia, mas mistérios assim, que principalmente com os palhaços, né? Eu tenho um mistério lá em Rio das Flores, que eu poderia até contar no final, que está até versificado por um grande mestre aqui, no caso lá do Paraná, que ele é mineiro, está no Paraná, que é o mestre Garbose. Ele versificou, ele poemizou esse mistério. Mistério é aquilo que a tentação, através da qual o palhaço é estimulado, ele tem que mostrar a sua fibra, a sua religiosidade para superar aquilo. Nós chamamos isso aí crenças, histórias, e isso aí, eu estou coletando isso, tem até um amigo meu lá, grande folclorista paulista lá de Votuporanga, que está preparando essa publicação, né? Você está na parte de milagres, nós estamos na parte desses mistérios, né? Que ocorrem, essas tentações através do qual os foliões passam e que tem que superar. Tem muitos ganchos que a gente tem que aproveitar. Muito ganho. Bom, nós estamos aqui na Rádio Som da Serra, no programa Show de Domingo, que, afinal de contas, são mais de 37 anos no ar, os domingos, falando, né, do folclore de modo geral, né, das nossas culturas. E estamos hoje homenageando o nosso professor Afonso com 2F, viu, Hugo? Porque não foi o Hugo que errou, não, fui eu, tá, Afonso? Quando fizemos a arte aqui,
Eu ia pedir um retrato teu, aí eu olhei teu retrato no Zap e ele aproveitou aqui e fez a arte. E o Afonso saiu com um F só, né? E eu estou muito remoçado aí, graças. Me remoçaram bastante, porque eu já sou oitentão. Esse retrato dele já tem uns 20 anos atrás. Mas aí estão chegando aqui alguns áudios aqui. Você já deve ter ouvido na parte cedo hoje, quando o nosso poeta lá fez um verso para você, né? Certo. O nosso Ventania, né? Sei. Bom, então nós vamos interromper agora. Daqui a pouco eu te ligo outra vez. Nós vamos botar esses áudios aqui e a gente retorna. Combinado? Combinadíssimo. Então até já aí, vamos lá. Vamos aí, Hugo, apresentar agora. Está tudo sendo gravado aqui, depois vamos mandar para o Afonso. Vamos ouvir aí a mensagem da minha amiga Nora, lá de Duque de Caxias. Ela mandou um áudio pra gente. O áudio é dela ou do Rogério? Vamos ouvir. Professor Afonso, grande figura no nosso mundo de folia. Padrinho vitalício da bandeira Flor do Oriente. Tudo de bom, professor Afonso. Parabéns, homenagem mais que merecida. Flor do Oriente e deseja tudo de bom. E a mensagem da Nora, né? A grande alferes da bandeira de Duque de Caxias, né? Deixando aí a sua mensagem. O Anélio também mandou pra gente aqui, o Anélio é aqui do povoado de Bom Jardim, que o Afonso também conhece, o Anélio. Eu também não considero essa parte, né? Ele comentando ali, não é isso, Hugo? O Anélio veio comentando aí, né, sobre o que o professor Afonso falou agora há pouco, né? O Antônio também, o nosso mestre Tonzinho de Vassouras, deixou a mensagem aqui no ar pra gente. Vamos ouvir, Hugo. Aí o nosso Tonzinho. Bom dia, mais uma vez, Geraldo, e ao professor Afonso. Professor Afonso, aqui é o Antônio Pereira Adriano, o mestre Tonzinho de Vassouras, né? Apesar que o senhor sabe que eu saí ali no município vizinho de Pati de Alferes. E o professor Afonso, eu conheci ele através de um amigo chamado Nego, que era o presidente aqui da Associação das Folias de Reis de Vassouras. E ele queria umas reportagens, né? Recortes de jornais, alguma coisa assim. Aí o Nego sabia que eu tinha e... Aí teve uma palestra aqui, uma reuniãozinha com a gente aqui na Casa da Cultura, e eu fui lá levar os recortes de jornal para o professor Afonso, né? E foi uma reunião muito boa, veio ele, a esposa dele, mais umas pessoas que no momento não estou ligado que já faz bastante tempo, mas ele mostrou uns vídeos pra gente de várias folias de toda a parte do Brasil, porque o professor Afonso não só fica aqui no estado do Rio, né? Ele, através das Folias de Reis, ele conhece o Brasil, até fora do Brasil. Ele contou a história pra gente aqui em Vassouras. Eu acredito que já umas 3 vezes que ele veio aqui fazer palestra pra gente aqui. E é um grande prazer, né? Lembrando também que eu tenho um livro dele aqui, ele deixou o livro aqui para a Associação das Folias de Reis de Vassouras. Eu tenho um livro dele, sempre lendo o livro dele. Gosto muito, aí, em vez em quando eu tiro foto aqui, boto no Facebook pro pessoal ver, mostro aqui os amigos que vêm aqui em casa, graças a esse homem aí do folclore, que é o seu Afonso, né? Ele também tem a Capela de Santos Reis aqui perto da gente, aqui no município vizinho aqui de Rio das Flores. Isso é uma alegria muito grande pra gente. Professor Afonso, tudo de bom pro senhor e continue sendo esse homem guerreiro aí, mostrando a nossa Folia de Reis para todo o nosso Brasil. Não só do estado do Rio de Janeiro, como eu disse, as Folias de Reis de todo o Brasil, que eu sei que o senhor gira o Brasil através das Folias de Reis. E deixando também um abraço pro Geraldo, né, que lógico, o Geraldo faz essa interligação entre todos os municípios do Rio de Janeiro. O programa dele se tornando aí uma referência para os reiseiros, através das redes sociais aí a gente não conhecia ele, mas agora a gente conhece ele mais ou menos há um ano que a gente conhece ele aí, e ele consegue fazer essa ligação entre todos os municípios do Rio de Janeiro, as folias, mestre, contramestre, sanfoneiro, os membros das Folias de Reis de todo o estado. Então um abração para o senhor, professor Afonso, tudo de bom para o senhor, e ao nosso amigo Geraldo também, aquele abraço. Fé em Deus.
Muito bem. Agora nós vamos, ouviu aí o mestre Tonzinho de Vassoura. Agora nós vamos lá no grupo aí, Hugo. Já estamos aí no grupo aí com a Verônica, não é? Que é lá de São Gonçalo. Ela manda também uma mensagem aqui, não é isso? Cadê lá em cima? Tá em cima mais? Parará, Verônica, mais para baixo, não? Não, eu tô com ela aqui abaixo da Verinha aí, ó. A Verinha tá mandando um abraço aí também para o professor Afonso. Parabéns pela rádio, seu Geraldo Veloso. Maravilhoso programa. Aí vem a Verônica, não é isso? Aí a Verônica diz: programa show, trazendo esse ícone incentivador do nosso folclore, Afonso Furtado. Gratidão por poder ouvir essa voz potente que tanto me incentivou por esses caminhos deslumbrantes do patrimônio imaterial. Viva, viva! Tá aí a nossa Verônica Inaciola, é isso, Hugo? Me parece São Gonçalo, tá correto? Me parece que sim. Agora vamos lá. Tem mais aqui. Vamos aqui. A Joelma Consuelo. Professor Afonso Furtado, um amigo querido e uma fonte de inspiração. Meu nome é Joelma, faço parte da comissão espirituosamente, não é isso? De folclore no Espírito Santo. Zenilda Gabriel mandou um áudio aí pra gente. Toca o áudio da Zenilda, a grande alferes, Zenilda. Parabéns, professor Afonso. Aqui é a Folia Estrela do Oriente de Caxias, da Dona Preta. Precisa, Dona Preta, se parabenizando pelo seu dia, que está sendo homenageado hoje. Aí a Joelma volta aqui. Muqui, município do Espírito Santo, estará realizando no dia 10 de dezembro deste ano os 72 anos do encontro de Folia de Reis, reunindo 40 grupos de Folia de Reis. Tá aí a Joelma mandando pra gente. O Wesley Torquato, meu amigo estimado Afonso Furtado, tenho um apreço imenso por tê-lo em meu convívio familiar. O Afonso é um irmão. Parabéns por mais esse depoimento de vivência. Assinado Wesley Torquato, da cidade de Uberaba, Minas Gerais, não é isso? Uberaba, Minas Gerais. A cultura não deve ser julgada de maneira alguma. Folias de Reis, catira ou qualquer outra manifestação cultural jamais deverá ser julgada. As folias de Uberaba, Minas Gerais, é formada de tradição e história de vida de cada grupo. Estão vendo aí? Depois eu fui mexer naquele negócio ali, né, Hugo? Tá vendo? O Hélio Torquato. Parabéns também a Verônica, quando falamos ali nos milagres também, elogiando aí. Mas tive que fazer um recorde, é isso aí. O Hélio Torquato lá, olha, adorei esse enfoque. Joelma Conselho dizendo: os milagres de bandeira, eu gostaria de fazer parte do registro aqui do Espírito Santo. À vontade, Joelma. Eu vou te passar o meu privado depois também aí. O Hugo vai passar para você, né? Para que você fique aqui no meu privado também, fora do grupo, né? Que a gente fica mais à vontade às vezes para falar. Não é isso? Olha, tanta gente participando aqui. João da Crepúsculo de Nova Friburgo também parabenizando. O Anélio, já falei agora há pouco. O Paulinho Vermeligem de Nova Friburgo também parabenizando. São muitas pessoas. O mestre César também de instrumento de corda. O Tião também. Muita gente aqui mandando mensagem. Eu falei que ia ser curto, né, Hugo? Nós já vamos conferir a hora certa em nome da SAP Assistencial, informando a hora certa para você. Rapaz, são 11 horas mais 25 minutinhos, né? Eu falei que ia ser pequeno aqui. Nós temos outros quadros daqui a pouco. E eu vou entrar já na reta final aqui com o nosso professor Afonso. Vamos marcar um outro dia para a gente completar aqui essas homenagens aqui, porque eu falei, né? O cara é formidável. Então, isso acontece, né? Brincadeira não. Bom, agora vamos voltar aí a conversar com o nosso Afonso, né? Para a gente passar para aquelas perguntas finais, não é isso, Hugo?
Agora o bicho pega aí. Nós vamos esmiuçar um pouquinho mais a vida do Afonso aí. Vamos lá, vamos ligar para ele então, Hugo? Isso, em nome da SAP Assistencial, aquela que está sempre ao teu lado, Mercado Álamo, na cidade bela do Carmo, Laboratório Doutor Lacia. Rapaz, não é brincadeira não, é muita gente aqui e a gente vai na medida do possível, né? Realizando essa nossa entrevista aqui, que eu falei que seria pequeno, por pouco tempo que a gente tem aqui, para poder contar muitas histórias. Mas, Afonso, nós vamos agora... fazer algumas perguntas a você, como fazemos a todos os entrevistados aqui, né? Porque tem aquelas perguntas que a gente faz que tem que responder, tá certo? Ótimo, vou tentar, né? Vamos lá então, para descontrair um bocadinho a nossa entrevista. A Verinha está dizendo aqui que tem... o que ela disse aqui? Tem muitos milagres para contar. Olha, vamos mexer com isso, que problema sério, rapaz. Tá vendo? Daqui a pouco nós vamos ouvir mais pessoas que estão mandando aqui. A gente, no decorrer do programa, a gente depois vai falando aí. Mas como tá tudo gravado aqui, né, Afonso? Então, depois nós vamos enviar para você aí, tá? Bom, ótimo, agradeço muito. Agora vamos àquela pergunta que é falta de educação. Afonso Furtado, nosso mestre professor, casado, solteiro ou viúvo? Eu sabia que viria essa pergunta embaraçosa aqui para mim. Eu falei que é falta de educação, né? Não, nada de falta de educação. Nós temos que enfrentar a realidade. Eu estou solteiro, mas obviamente já passei por experiências de casado, né? Teve filhos? Infelizmente não. Meus filhos são todos... a minha paixão por essas crianças. Assim que nós fizemos lá em Rio das Flores, na Casa Santos Reis, que a casa foi doada ao município de Rio das Flores, a Casa Santos Reis, acolhe. E do lado, já há algum tempo, toda aquela chácara que nós adquirimos lá em Rio das Flores, e construímos uma casa que chama Casa Santos Reis, que atualmente é uma ONG também, está aí vocês podem entrar aí no Nós Google temos e ver que Casa qualquer Santos hora Reis, aparece lá, né? Fazer uma matéria sobre isso. Você já está convidado para fazer a locução lá da nossa 44ª visita de Santos Reis. Depois, nós chamamos de visita, na verdade é um encontro. Por que chama visita? Porque porque o primeiro encontro foi uma visita, né? Então ficou essa palavra visita lá, mas vocês podem interpretar como se fosse um encontro, né, de reis. E na verdade. Mas, então, como eu estava dizendo, nós constituímos uma creche em parceria com a prefeitura, uma creche para 80 crianças lá, são crianças carentíssimas, né? E isso parece, espero que assim o seja, que Deus interprete isso como se fosse eu não vou dizer que seja uma recompensa que Deus me deu, mas uma maneira de maneira uma ou outra de me reconciliar com a paternidade. Então eu considero aquelas crianças lá todas como se fossem meus filhos, né? Agora, a idade do professor Afonso. Ixi Maria, como diz lá no Nordeste. Ixi Nossa Maria. Senhora. Eu já estou caminhando para 85 anos. 85 anos, rapaz. Qual é o signo do Afonso? Áries. E eu faço aniversário dia 1º de abril, veja só, o dia da mentira. No dia da mentira, Edson também, sabia? O nosso saudoso professor Edson. E tem a professora Eleonora Gabriel, que é a diretora artística da Companhia Folclórica do Rio, que é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é minha irmã também, nesse dia de 1º de abril, né? Eu no colégio tinha que, ou ia para dia 30 de março, ou dia 2 de abril, para não ser passado por mentiroso, né? Exatamente. Agora, torce para que clube de futebol na cidade do Rio de Janeiro? Aí eu sou um vexame, né? Desculpe. Eu comecei com Vasco, passei para Botafogo, voltei para Vasco, e fui pouco para Fluminense. Na verdade, eu estou mais... Mas eu adoro ver atualmente qualquer partida de futebol. Porque falar nisso, hoje é aniversário
do Clube de Regatas Vasco da Gama. Exatamente. E soube aqui que o nosso Roberto Dinamite teve que enfrentar aí umas semanas aí de hospital, né? E está sempre, saiu em boa saúde. Isso a gente pode dizer que foi realmente muito então nós vamos considerá-lo sem time no momento, igual o Veloso aqui. Mas eu gosto muito. O meu segundo time é o Fluminense. Bom, os meus segundos são todos eles, como eu disse você, até no estrangeiro. Eu gosto muito de ver bons times, né? Bom jogo, né? Isso aí. Hoje um time ganha mais em função não do grande jogador, mas da tática, da estratégia que o treinador toma, né? Se ele não for um bom estrategista, vai pro buraco, né? Tem que ser um bom técnico, mas continue. Deixa eu beber uma coisa aqui. Qual o cantor? Eu sei que, né, a gente que é lidado aí com música, porque faz parte aí, né, do nosso folclore. Qual o cantor de preferência do Afonso? Olha, tem muitos cantores, mas eu não posso deixar aí já que estamos falando aí de Duas Barras, do Martinho, né? Do nosso conterrâneo. Nosso conterrâneo. Foi pelas suas mãos do Edinho. Você regula a idade com ele, hein? Regulo, nós somos par a par. E ele tem um livro interessante, o livro da vida dele. E que quando ele nos visitou, eu citei essa parte lá do livro dele, que ele foi gerado, ele e a namorada dele, que saíam lá do ensaio de Folia de Reis, né? E obviamente durante a estrada, você sabe, noite escura, sem lua. Frio. Muito frio. E aí nasceu no vento o Martim da Vila, né? É uma figura extraordinária, um cantor popular extraordinário. Agora, qual a cantora de preferência? Que barbas coisas. Eu gosto de várias cantoras. Eu vou dizer a Clara Nunes aqui. Nunes, saudosa Clara Nunes. Saudosa Clara Nunes. Diga, verdade. Continue. Agora, muito bem. É claro, tem algum filme ou alguma novela que tenha marcado muito na vida do nosso mestre Afonso? Oh, meu Deus, agora você me pôs aqui em interrogação. Não pensava dessa pergunta. Eu tinha que pensar um pouco para não ser... não cometer engano e ter Eu posso te dar uma ajuda? Pode, obviamente. Porque eu acabei de assistir pela terceira vez, que hoje nós temos as plataformas aí, que nos dão na nossa casa, né, com alta definição, a novela Velho Chico, que além de falar, né, do folclore, fala dos índios, dos remédios, das curas, das rezadeiras. E além de falar do nosso velho Chico Rio, né? Realmente esse filme é extraordinário. É o retrato do Brasil, né? Com a nossa Camila Pitanga. Camila Pitanga, é realmente fantástico. E aquele que morreu no próprio Rio, né? Exatamente, lá pelo remanso lá do São Francisco. Quase no final da novela, ele não chegou nem a fazer o Exatamente, final. Não chegou. Traumatizou-nos muito, né? Muito. Mas continue. Então agora nós vamos aqui te perguntar o seguinte. É claro, né, porque eu sou daquele tempo que a gente gostava de saber o que as pessoas gostam. Porque quando vem na casa da gente, se a gente puder fazer um agrado pela boca, é importante. Então, qual o salgadinho de preferência do nosso professor Afonso? Qual o salgadinho? Olha, eu vou ficar com bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, aliás, tá aí. Aí, aqui nesse barzinho de vocês aí, tem um barzinho aí. O meu filho mesmo tem um restaurante aqui na praça, ao lado da igreja. Eu tinha um outro famoso Dom aí. Que Bacalhau. Exatamente. Eu estou até falando para homenagear você e Duas Barras por esse restaurante aí do bolinho de bacalhau, né? Que é estupendo, né? Além do prato do bacalhau lá, especial. Sem dúvida. Esse a gente não podia falhar, né? Agora, e o docinho de preferência, hein?
Ser Olha, muito perto de Eudocino, Minas ali, não sei não, hein? e são tantos, e esses estão me causando problemas aí no meu açúcar Aí no é sangue. fogo. Tem que ser pega leve. Tem que pegar lé, mas é difícil. Mas o docinho de leite é De leite, eu imbatível, né? também sou apaixonado no docinho de leite. Ah, é imbatível. É imbatível. Diga. Agora, e o prato preferência, aquele pratão? Tá perto de Minas também? Não sei, não, hein? Bom, o prato mineiro realmente Aquele lá na casa da sua mãe, que quando ela fazia, antigamente tinha um tal de jantarado, lembra? sem dúvida, mas o feijão com torresmo, com couve, Eita, tremão. arroz, isso também não... Uma couve mineira, né? Uma couve mineira, Eita, uns torresmos, ixi. Um anguzinho. Eita. Ai que ter paciência, como diz lá meu amigo. Né? Aí é bom demais. Agora, Afonso, nós sabemos que existe um ídolo para a pessoa, não é? E deixando de lado política, que é um caso que não interessa para gente, qual o ídolo, uma pessoa que você admira, ou ele ou ela, tanto faz, ou os dois, que você poderia citar nesse momento para gente? Tem que ser vivo ou morto? Tanto faz, né? Bom, espiritualmente o meu ídolo é Cristo, né? Espiritualmente. Claro. Isso, sem dúvida, eu até posso dizer que sou um pouco ecumênico. Eu não sou totalmente ecumênico porque tem algumas seitas religiosas que eu olho pelo lado antropológico só, né? Mas eu admiro muitas religiões, obviamente que a católica predomina, mas eu observo muito a metodista, e algumas outras, né? A presbiteriana, e né? Algumas práticas budistas, obviamente. Espiritismo, você falou muito bem. O espiritismo tem um princípio, um lema fantástico, que Cristo não castiga ninguém, nós mesmos que nos castigamos. Verdade. Porque a conta chega de qualquer maneira. Não tem jeito. Uma hora ela como está chegando já para mim algumas contas pesadas das loucuras que fiz aí, como todo ser humano, né? As minhas loucuras que fiz aí no meu passado, a conta está chegando, né? Agora, essa pessoa que você se espelha aí, que esteja viva ainda, que você admira. Oh, meu Deus, que eu não quero fazer injustiça, por isso que essas perguntas eu gostaria de ter pensado antes, né? Tem tantas pessoas... Mas por isso que a entrevista é bom, é pafo. É bom que tenha os meus benfeitores, aí se eu falar um, depois eu ficar arrependido de tudo não dizer bem. o outro. Mestres de reis, eu tenho muitos mestres... Se mexer com isso aí, nós estamos fritos. Se eu falar qual é o melhor para mim, eu estou frito aqui. Meu Deus do céu. São todos. Pronto, são todos. Eu vou escolher um só. De senhora é a matriarca Dona Preta. Dona Preta, muito bem lembrada. Não posso esquecer Dona Preta. Inclusive a Zenilda mandou agora há pouco aqui, né? Lembra? Exatamente, Dona Preta. Dona Preta é fantástica essa senhora. Eu convivi com ela lá aquela reza, aquela oração de São Sebastião que eles fizeram pagando uma promessa lá num cruzeiro, que eu toquei há poucos dias aqui, me arrepiou quando eu ouvi. Arrepia. Agora, Afonso, me diga o seguinte: você preza mais passado, presente ou futuro? Olha, isso é uma discussão filosófica muito complicada que eu já afirmei minha posição. Para mim, eu não posso prescindir do passado, do presente e do futuro. Então, para ter todos futuro, eles fazem parte. É necessário ter presente e passado. Penso da mesma maneira. Essa trilogia é fundamental. Gosto de recordar as coisas boas. Exatamente. Agora, eu sei que momentos na nossa vida fazem parte, momentos alegres e momentos tristes. Eu gostaria que você citasse, porque eu sei que você deve ter muitos, um que te marcou na parte triste e um que te tenha marcado no momento de alegria. Também são muitos, né? Eu diria na parte triste foi quando eu regressei lá meu curso de pós-graduação nos Estados Unidos, nessa época
trabalhava como engenheiro, né? E quero dizer que, presta atenção, senhor, sempre me perguntam como é que eu consigo conciliar, foi até bom falar desse ponto, o Geraldo e ouvintes, como é que eu conseguia conciliar engenharia e cultura popular tradicional. Então, eu de muito tempo, de tanto me perguntar isso, eu resumi o seguinte: a engenharia é o meu ofício, minha profissão do pão. A cultura popular é meu ofício do coração. E ponto final. É isso. Espero aí. que todos tenham entendido, né? Agora, eu não posso Afonso, viver sem um ou outro. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a minha maior tristeza que tive foi quando eu vim realmente desse país aí que eu fiz e rodei lá por ele fazendo estágio, e cheguei no Brasil. Eu queria, aqui no nosso Brasil, que eu conheci lá, foi um desastre total, né? Fiquei aí uns 6 meses estressado. E agora, a minha alegria também são muitas. Eu, quando ganhei, indicado por amigos, o prêmio Golfinho de Ouro aqui no Rio de Janeiro, e fui agraciado lá no Teatro Cecília Meirelles, e levei, diga-se passagem, eu estava conversando isso com o mestre da Mangueira, o Evalci, eu levei a Mangueira para receber comigo esse prêmio. Eu não fui sozinho lá, de mão vazia, não. Foi bem assessorado lá, hein? Exatamente. Falei, não, eu vou compartilhar esse prêmio com o nosso risado. Aí escolhi a Folia Manjedoura da Mangueira na época lá, porque é a que estava mais inativa, e ela subiu o palco comigo, né? E tem uma notícia depois para lhe dar aí no final, caso você queira ouvir. Uma outra notícia auspiciada. Então foi esses 2 momentos aí de alegria, foi compartilhar o prêmio Golfinho de Ouro com o risado. Agora, no caso Afonso, representado. Conta pra gente aqui que você é um bom apreciador, um bom observador, né? Uma mulher bonita nesse nosso Brasil. Oh, Deus meu, como diz, é muita mulher. Muitas vezes eu vejo uma mulher bonita, mas pelo espírito e coração, né? Mas eu vou escolher aqui de uma beleza mesmo. Mas é beleza física ou espiritual? Não. Ixi, Maria, agora você me pôs numa encruzilhada. Eu falei agora mesmo o nome de um aí que pra mim ainda é. Ela tá meia cascuda já, mas ainda é. Olha, meu Deus, não dá jeito de você passar por essa pergunta, não, pular essa pergunta, não. Olha que o mestre Tonzinho de Vassouras, ele tá lá ligado, ele vai rir agora, porque ele acha que ninguém pode fugir dessas perguntas. Então, eu vou te fazer a outra, o nome de uma mulher bonita, vai pensando aí, tá? O nome de um homem bonito. Ixi, Maria, agora o negócio piorou ainda mais. Eu fiz essa pergunta pro Martim da Vila aqui, rapaz, há muitos anos atrás, lá na rádio de Cantagalo ainda, quando eu lá trabalhava, Martim respondeu, ele tá pensando que é. Ele na época respondeu Norton Nascimento, que estava vivo ainda. Ah, sei. Quem que seria? Olha, essas perguntas me complicaram muito, porque realmente você me pegou de sopetão, né? Como diz, de sopetão assim, e eu fico muito cuidadoso de não... Eu vou te ajudar, de então. não fazer. Hein? Posso? Perdão? Eu vou te ajudar. Me ajude, realmente. Me ajude. Posso? Aí na... O nome de uma mulher bonita. Eu falei agora há pouco o nome de uma aqui que eu admiro muito. Tá cascuda, mas ainda é bonita. Quem foi que eu falei agora há pouco aqui? Olha, esse tá por conta da minha Pitanga. Ah, sem dúvida. Camila, acertei? É a cor do Brasil. Eu vi ela há poucos dias no Fausto Silva. Como ela ainda está bonita, né? É a cor do Brasil, é cravo e canela junto. Agora um homem bonito, quero ver você matar agora. Ixi, Maria, agora... Tonzinho, ele vai correr da pergunta, Tonzinho. Ô, Tonzinho, você me embaraça muito aqui. Me dá uma ajuda aí. Tem nenhum mestre rei bonito aí não, que você acha? Tem vários aí. Sabe o que ele respondeu outro dia? O poeta de Caxias, Boquinha. Realmente, Boquinha merece. Ele deve estar lá grudadinho na rádio, né? Mas ele e o pai dele fazem sucesso, né? Ele o Parafuso. O palhaço Parafuso, né?
Olha, Agora, realmente essa dica. nós sabemos que você nasceu numa região pertinho da divisa de Minas. Sei. Preferência para viver, não é? Campo, cidade ou praia? Olha, eu misturo essas três, sabe? Eu sou obrigado a misturar essas três por problemas de saúde, né? Você gosta de todas elas, né? Eu vou toda ela. Eu não posso prescindir de uma praia, pelo menos caminhar na praia, tem que caminhar, né? Não posso deixar a cidade, essa vertiginosidade da vida de cidade, e nas livrarias, nas confeitarias, nos botecos e por aí afora, né? Quando se falava cinemas, muito em boteco, era para bater um papo, né? Coisa boa. Exato, aquele papo comprido, né? E agora, o campo também, me responda o ouvir os seguinte: passarinhos. Diga. 3 coisas que o nosso professor Afonso faria se acertasse uma grana aí de 400 milhões aí numa mega. 3 coisas que o senhor teria ainda para fazer nessa vida. Bom, eu concentraria essas 3 coisas por uma coincidência até simbólica, ou até nos objetivos da nossa ONG, que tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é o humanitário. Nós estamos envolvidos aí na creche, você falou, estamos envolvidos também numa creche lá em Belmiro Braga, Oxalá que sai. Imagina que Belmiro Braga, imagina que Rio das Flores, aqui, presta homenagem ao meu querido prefeito lá, que por sinal é meu querido primo, o Vicente Guedes. Então o senhor está mandando lá na cidade agora? Não, eu vou lá, porque tem a sede da nossa ONG é lá. Mas a sede operacional é aqui no Rio, né? Então, eu estou dizendo lá, porque lá tem 3 creches. Desculpa, eu não estou fazendo propaganda política. Lá tem, Rio das Flores tem 3 creches. Uma grande no sede municipal e 2 nos distritos. E tem uma série principalmente em Minas, uma série de municípios que não tem nenhuma creche. Quer dizer, nós chegamos até a ser questionados no passado, isso já é passado, que eu e meu irmão, no caso, nós somos incentivadores da maternidade precoce das meninas. Olha só que crítica danada. Verdade. Então, por sinal, será que a França, Estados Unidos, esses países desenvolvidos também estão construindo creche? Que culpa tem essas crianças de virem ao mundo porque a mãe não tem trabalho, tem 14, 13 anos? A criança não tem culpa nenhuma, né? Então vamos ajudar a creche. Outro ponto importante é que as crianças têm prioridade sobre os idosos. Isso pode parecer paradoxal, mas não é. Uma criança bem criada, bem nutrida, bem educada, ela vai ser, obviamente, com muita propriedade, um idoso feliz, né? Verdade. Então, porque também nós investimos também nos idosos, isso nessa área humanitária, né? Nos idosos nós estamos construindo, temos projetos para fazer o que nós chamamos centro de convivência de idoso. E algumas cidades já têm centro de convivência de idosos, que é uma espécie de uma creche para os idosos, né? Mas o segundo pilar é o social, que está aí, eu já lhe disse aí, as creches, né? Claro. E o terceiro pilar, obviamente, é o cultural. Ajudar aí as nossas gurias, né? Ajudar aí os arremates, as festas, no que for possível, né? Não só aqui na nossa região, mas às vezes extrapola. Nós estamos, a nossa creche, a nossa ONG, melhor dizendo, nós estamos construindo lá em Alfenas, justamente por ter a Igreja de Santo Reis, a centenária Igreja de Santo Reis, mais antiga do Brasil, do período pós-colonial, porque antes do período colonial nós tínhamos lá no Rio Grande do Norte, em Natal, o famoso dos Reis Magos, né, lá o Forte dos Reis Magos, que tinha uma capela interna. E tínhamos aqui no Espírito Santo, na cidade acima de Vitória, que chama Nova Almeida, uma igreja também no período colonial, construída pelos jesuítas, né? Então essas 2 igrejas foram as primeiras, mas depois, no período pós-colonial, quer dizer, já no período, acho que imperial, mais do que imperial, tivemos essa igreja lá de Alfenas, né?
que já se comemorou 100 anos, e eu estive lá no perto do centenário, e quero reportar que isso faz parte da nossa ONG, que temos uma certa relação com Colônia, lá na Alemanha. Não sei se todos sabem, mas fica, já que saibam, que lá na Alemanha, na cidade de Colônia, que em alemão se fala Köln, mas chamava-se Colônia, porque é uma cidade desde os tempos dos romanos. Lá nasceu uma rainha romana, esposa do rei Augusto, que chamava Agripina. Lá está a igreja de Santos Reis, em cujo, acima assim do altar-mor, está lá um relicário dos reis, onde estão depositados os restos mortais dos 3 reis. Exatamente. Estão lá, nessa urna dourada, que é a urna dourada mais, vamos dizer, mais brilhante da Europa. Que ela foi parar lá depois da Segunda Guerra Mundial, né? Não, ela foi parar lá ainda há muitos anos atrás, em 1164. Na guerra que nós chamamos lá do Barba Roxa, né? E isso é uma história que nós começamos a contar agora, vamos virar à noite. Nós temos que arrumar uma foto dessa urna pra gente guardar, né? Está aí no nosso site, né? Ah, tá, então tá. E aí essa urna foi depois você passa o site aí no nosso grupo. Vou passar o site para vocês. Agora, ele está muito desatualizado, mas está lá. Continue. Agora é o seguinte, eu tenho aqui, rapaz, são muitas pessoas, a gente tá enrolado aqui com as plataformas, porque não é brinquedo não. O Tonzinho falou assim, ó, Afonso não pode enrolar nessa pergunta não, hein? Tonzinho, você me deixa embaraçoso. Não. Agora, abre o painel para mim aí do grupo aí, Hugo, por favor. Aí, abre aí para mim que o painel fica melhor para mim poder. Lá em cima, tem várias fotos mandadas sua aqui por ouvintes. Por exemplo, ó, eu tenho lá em cima uma foto lá mandada pelo Ney, não é isso, Hugo? É por aí, não, de baixo. Aí, olha, a Verônica também mandou. Você ainda não ouviu aqui na foto, cara. Deus a ouça. Mais gente aqui, quer ver? Mais embaixo. Tem um áudio ali, ó. Tem um áudio em cima aí, Hugo. Aí. De quem é esse áudio? É o Ney. Vamos ver o que ele tá falando aí. Eu não sei nem o que ele tá falando. Vai lá. Então, aqui é o Ney do Mutuá, morador, nascido na mesma rua dessa folia de reis aí que eu mandei as filmagens. Sim. É o Ney de São Gonçalo. Eventos que envolve folias de todos os lugares aqui na minha rua, né? Os moradores... Eu não estou conseguindo ouvir, não. Não, mas depois está gravado, depois o senhor vai ouvir aí. Tá? Sei, ótimo, tá bom. E nós, que se aprofundamos mais... porque agora eu estou na linha direta contigo aí, você não vai ouvir, claro. Né? Bom, agora nós temos embaixo aqui, Hugo, vamos lá. A Verônica mandou o prêmio que ali, Hugo? Que prêmio é esse que ela mandou? Não, embaixo, mais embaixo. É a foto do dia do prêmio, olha lá. Que tá o Afonso, não é isso? Deixa eu ver aqui. Que tá Afonso e mais pessoas aqui que eu não conheço, né? Claro. Agora, vamos mais embaixo, Hugo. Tem o prêmio ali, né? Cadê a foto do prêmio? Tá mais embaixo. Essa aí, ó. Essa aí é vídeo de quê? Essa que é a foto do prêmio, tá. Então tá entendido. Aí ela manda pra gente aqui o seguinte, essa é a Joelma, né? Que mandou aí pra gente. Vamos ler aí o que tá escrito aí, Hugo, aí. No ano de 2012, eu recebi no Teatro Carlos Gomes o prêmio Mulheres Especiais e compartilhei o prêmio com todos os mestres e mestras da cultura popular e levei comigo o mestre Dulcino Gaspariello, não é isso, Hugo? De Muqui, Espírito Santo. Aí ela embaixo mostra a foto, né, Hugo? Mais embaixo, Hugo. Mais embaixo. Aí, mostra a foto do Evaristo Torquato e o mestre Afonso Furtado em Uberaba, Minas Gerais. O Afonso novinho, na beirada da praia, vai lá. É praia ou é rio aquilo ali? Uberaba é o que? É rio, Afonso? São Minas Gerais. É do Triângulo Mineiro. Do Triângulo Mineiro. Tá aí. Triângulo Mineiro. A capital do Cebu.
O mestre Balcida Mangueira e eu, foto no dia do prêmio. Lá, viu? Rapaz, que bom, né? Mas, Afonso, nós estamos chegando aí na reta final aí dessa nossa entrevista. Tem muito mais coisa que depois a gente manda para você, tá? Ótimo, eu agradeço muito. Nós gostaríamos nesse momento, né, de pedir desculpas a você aí por essa simples homenagem, né? Mas é uma homenagem feita de coração, tá? De peito aberto a você que é um cara merecedor de tudo isso. E eu gostaria desses agradecimentos finais, depois vou deixar você agradecer os finais, mas de que você responda para a gente uma pergunta que a gente sempre faz aqui, principalmente para você, né? Porque quando eu fiz na entrevista, né, a pergunta sobre filho, né? E você mostrou aí o seu carinho com a casa que você cuida lá na sua cidade, mas a pergunta é a seguinte: se pudesse hoje dar um conselho a uma criança recém-nascida que está chegando no mundo, o que o mestre professor Afonso falaria para essa criança? Tchan, 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 tchan. Eu estou até respirando profundamente, porque é uma pergunta de uma profundeza mais do que filosófica, humana, né? Uma profundeza humana incrível, né? Bom, obviamente é que essa criança não esqueça de amar seu pai e sua mãe, né? E que o pai e a mãe são peças fundamentais na sua criação. Eu, infelizmente, perdi minha mãe aos 13 e depois meu pai, e isso realmente desconcertou muito minha vida. E em certo período da minha vida eu tive, por recomendações de colegas, de frequentar um divã por 20 anos, né? Um divã de psicoanálise que foi fundamental para que eu pudesse me desbloquear de muitos preconceitos e uma série de pontos de emoções negativas e poder me abastecer cada vez mais dos valores positivos e princípios positivos da vida. É o que eu poderia falar. Afonso. Está ouvindo? Diga-me. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou deixar à vontade para você se despedir, né? Despedir aqui dessa homenagem de hoje. E tanto é que a gravação vai continuar aqui, porque eu vou tocar uma música que eu sempre toco, é essa mesmo, que eu sempre toco ao final, nas nossas folias, nas nossas apresentações que eu faço, eu sempre toco ela, porque eu acho que ela representa tudo que nós falamos aqui agora há pouco, e representa também a nossa vida, né? O nosso mundo. E o nosso mundo de hoje está precisando muito disso que nós vamos ouvir nessa música. Afonso, à vontade para a sua despedida, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, expressar uma profunda gratidão minha a cada um daqueles que me ajudaram a essa caminhada pela cultura popular tradicional, especialmente pelos reisados brasileiros, os reisados em cujo bojo a Folia de Reis, sem dúvida, é a expressão mais predominante, mais recorrente. E não encontro assim nenhuma palavra para que pudesse expressar esse agradecimento. Por isso que eu não vou citar, mas não posso deixar todos os mestres, aos falecidos e aos novos, aos foliões, porque o sentido dessa atividade que temos de desempenhar, sem eles eu não faria nada, né? Os mestres, os componentes, os foliões, sem dúvida, eles são muito importantes. Amanhã, que é o dia do folclore, dia 22, eu acredito que eu quero já levar ao conhecimento de vocês. Vai se realizar lá no Teatro Municipal, aqui no Teatro Municipal do Rio, no Salão Assírios, um evento que vai ser muito importante para a nossa jornada toda, seja
do nosso lado, que são os apreciadores, e seja também aí do lado dos fazedores, né, dessa expressão folclórica, dessa forma de expressão folclórica que é o rezado, né? Amanhã, pela primeira vez na história, ao final do evento, que o INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro, para lá um evento em que vai, obviamente, celebrar quase um pouco mais, eu acho, do que meio século de atividade. E ao final desse espetáculo, vamos ter a presença de duas expressões folclóricas muito conhecidas aqui por todos nós, que é a Folia de Reis Sagrada Família da Mangueira, eles assim escolheram, e o Caxambu do Morro Salgueiro. Do Salgueiro. Então, essas duas expressões, uma de natureza, que é a folia de raiz ibérica, em especial de Portugal, de onde se originou, de onde esses grupos vieram para o Brasil desde o período colonial, e o Caxambu, que é uma expressão também autêntica da cultura afro-brasileira. Então, pela primeira vez na história, tome nota disso, o folclore adentra ao Teatro Municipal. Isso me remeteu a um tempo antigo, lá no tempo quando você deve conhecer, vocês, não sei, mas eu acredito que Geraldo deve conhecer, a Elisete Cardoso, Grande cantou Elisete. Pela primeira vez no palco do Municipal. Aquilo foi uma quebra de padrão até então, porque perdão, meus queridos amigos, foi uma queda, foi uma inexplicável. E graças ao Darcy Ribeiro, que na época era vice-presidente, firmemente, não, Teatro Municipal não é só de artes clássicas, é também de arte popular. Elisete Cardoso esteve lá e apresentou a MPB de maneira maravilhosa e brilhante, que teve repercussão em muitos segmentos da nossa sociedade. Até porque anteriormente havia negado o Teatro Municipal a presença da nossa Quelé, da Clementina de Jesus, que vocês todos sabem que é uma valenciana, reiseira, né? Andava lá quando jovem, ainda atrás das Folias de Reis de Valença, que é, sem dúvida, a capital fluminense das Folias de Reis, assim como Uberaba é a capital brasileira das Folias de Reis. Sim, Uberaba tem mais de 100 folias. Isso aí, para explicar isso aí vai ser difícil, mas estou à disposição de vocês. O nosso ex-leitor então 4, né? Que corra tudo bem lá amanhã, dá um abraço grande lá no nosso grande Ebalci, a todos lá da Mangueira, né? Nossos parceiros. E tamo junto. Combinado assim? Salve Santo Rei, meu mestre! Salve Santo Rei. Da próxima vez eu vou pedir que você, Geraldo, leia a prece de Santos Reis que nós fizemos, quer dizer, que a Casa Santos Reis produziu, coletando todas essas rezas que há por aí a respeito de Santos Reis. Muito bem. Obrigado. Vamos e que Deus continue iluminando o seu caminho aí, tá? Vamos encerrar então com essa oração bonita que nós vamos tocar nesse momento, no nosso momento de oração, que hoje não tivemos aí um momento de saúde, não tivemos alguns quadros aí que eu tive que cortar, mas vamos aí ao nosso momento de oração para você refletir nessa tarde que já é boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde, minha gente. Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade,
neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida pra juntar a ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beija os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levanta os olhos pro céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No horto das oliveiras levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilato: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judeias toda tremeu. O véu do templo rasgou, Pilatos se arrependeu. Um sorria, outro chorava. Jesus disse essas palavras, lá na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado.